Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos nessa noite. Eu quero te convidar para nós estarmos orando, falando com Deus nesse momento, amém? Senhor, obrigado por este momento, nós queremos colocar debaixo da cobertura do Senhor esse tempo, queremos abençoar cada vida que está se aproximando desta live. Oramos, Senhor, para que a Tua essência esteja entrando nas mentes, entrando nos corações. Oramos para que a Tua graça se manifeste. Oramos para que a Tua glória, Senhor amado, seja vista entre nós. Agradecemos a presença do Senhor Jesus conosco. Agradecemos, Senhor amado, o Teu milagre. Agradecemos o Teu cuidado. Agradecemos a Tua força. Agradecemos o Teu amor. Em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa gratidão nesta noite. Recebe, Senhor, a nossa alegria por termos sido escolhidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, fortalece aquele que está cansado. Renova a força daquele que não tem nenhum vigor, meu Deus. Nós abençoamos as famílias nesta noite. Nós abençoamos cada ovelha. Nós abençoamos, Senhor, cada leitor que se aproxima para ouvir, Senhor, o que Tu tens nos feito aprender. E nós te agradecemos e declaramos que estamos cobertos por Tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Cleia, Deise, Marcos, Lide, Ritiele, Éder, Keninha. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? A Deise também está chegando aí, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre transpor os obstáculos, né? Ontem nós falamos que nenhum sucesso ele vai vir de uma forma fácil. Seja um sucesso espiritual, emocional, Pai do Senhor, Sandra, né? Tauana, Pai do Senhor. Então, os sucessos que a gente quer alcançar é o resultado de um trabalho árduo, de um trabalho de paciência, determinação, criatividade, sacrifício. E é necessário que nós aprendamos a ultrapassar os obstáculos. Muitas pessoas têm desistido de sonhos, muitas pessoas têm desistido de projetos, porque não sabem como saltar os obstáculos, né? Às vezes pensam que as coisas são fáceis e quando vem a dificuldade, a necessidade do sacrifício, de se dar um pouco mais, de dar o último salto com o último fôlego, às vezes, a pessoa vai e desiste, né? Às vezes ela se esquece de que tem um potencial tremendo dentro dela, que é o Espírito Santo de Deus, que potencializa, né, as nossas ideias, as nossas forças. Então, nós vamos declarar em nome de Jesus que nós vamos vencer esses obstáculos. Amém? Nós falamos sobre o primeiro obstáculo, a tentação de desistir. Falamos que todos nós somos tentados a desistir todos os dias da nossa vida. Não é verdade? Falamos sobre o segundo obstáculo, sobre os problemas pessoais que nos acometem. E se a gente não conseguir lidar e separar as coisas, a gente acaba desistindo. Amém? Falamos também sobre o obstáculo da rejeição. É quando nós nos sentimos rejeitados e dizemos, não vale a pena continuar. E hoje nós vamos falar sobre esse obstáculo de querer demais, rápido demais, né? Quero saudar o irmão Vanderlan, nosso irmão Edinaldo. Quero dizer para o irmão Edinaldo que nós estamos firmes em oração, cremos no milagre do Senhor, em nome de Jesus. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus, não perca a sua fé. Né? Nós cremos que o mesmo Deus, o Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E Ele cura, Ele levanta provedores, Ele faz milagres acontecer. Amém? Deus abençoe também o nosso irmão Edson Cavalcante, o Edson Cavalcante. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Então, meus queridos, vamos falar sobre esse obstáculo. Às vezes nós queremos muita coisa, mas de uma forma muito rápida, né? A Joyce Meyer diz o seguinte, que ao longo dos anos, as pessoas perguntaram para ela assim, qual foi o aspecto ou a experiência mais difícil de seu ministério? Amém, irmão.
estamos juntos e Deus é maior. Amém? Foi a primeira quimioterapia e nós cremos que o Espírito Santo de Deus há de injetar remédio nas suas veias, no seu sangue, do alto da sua cabeça, à planta dos seus pés. Nós concordamos e declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Então, meu povo, vamos lá. Então, Joyce Meyer falou, as pessoas perguntavam para ela qual é, a experiência mais difícil que a senhora já teve no seu ministério. E ela respondia assim: não desistir quando estávamos colocando as fundações. Embora certamente tenhamos enfrentado nossa parcela de situações que nos tentaram a querer desistir, nada foi tão desafiador quanto permanecer focada e diligente durante os primeiros anos. Certamente queríamos ter um ministério frutífero, mas sabíamos que precisávamos de um fundamento sólido antes que pudéssemos construir um ministério assim. Isso significa que tudo teria de ser feito com excelência. Então, quando ela começou o ministério dela, os treinamentos dela, ela queria um fundamento sólido. Ela queria pessoas firmes e fortes, E ela disse: Dave e eu estávamos crescendo pessoalmente ao mesmo tempo em que estávamos tentando fazer com que o ministério para o qual Deus nos chamou crescesse. Ele falava em nosso coração sobre excelência, integridade e sobre manter todos os conflitos fora de nossa vida pessoal e dos ministérios. Estávamos sendo levados a níveis que nunca antes havíamos experimentado. Dave e eu estávamos aprendendo a trabalhar juntos e manter os conflitos fora do relacionamento pessoal. Foi algo que ambos tivemos de trabalhar duro para conseguir. O que eles tiveram que fazer? Separar os problemas pessoais do ministério. E eles começaram a aprender a se conectar, trabalhar juntos, E ela diz assim que ela não tinha muitas pessoas para ajudá-los e também não tinha nenhuma experiência, de modo que tudo que eles faziam era um enorme passo de fé. E cada decisão parecia importante para ela e para Dave, que era o seu esposo. Eles estavam aprendendo ainda a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes era cansativo e desanimador, principalmente quando eles faziam o melhor e o crescimento era doloroso e lento. E às vezes a pessoa dá o sangue e o crescimento é doloroso e o crescimento é muito lento, Então ela diz que essa era a parte desanimadora do ministério dela. Comecei dando um curso de estudo bíblico em minha sala de visitas por 5 anos. Durante a última metade desse período, Deus acrescentou um segundo estudo bíblico na casa de outra pessoa, de modo que eu dava 2 estudos bíblicos por semana, com aproximadamente 25 a 30 pessoas em cada um deles. Também exercia outros tipos de ministério, aconselhamento, ajuda às pessoas para se libertarem de vários tipos de cativeiros. Ela também distribuía panfletos evangelísticos, orava e qualquer coisa que ela pudesse fazer para servir, ela fazia. Então ela teve que abandonar o seu emprego, para ministrar às pessoas, embora ela tivesse dificuldade financeira. Então Deus deu a eles a graça de não desistir. Depois de 5 anos, ela disse que foi promovida. Ela foi trabalhar em uma igreja em St. Louis e ficou ali por 5 anos. E o primeiro contra-cheque dela foi de $65 e aquilo parecia uma fortuna. Então ela começou uma reunião de mulheres, E a mão de Deus estava naquela reunião. A reunião cresceu de forma muito rápida e de repente ela tinha 500 mulheres. Aí com o tempo ela se tornou pastora auxiliar da igreja e foi ensinar no seminário da igreja. E Deus a treinou, Deus a fortaleceu. E muitas vezes ela queria mais, ela sempre queria mais, E aí chegou um tempo que Deus falou assim ao coração dela: agora o seu trabalho nesta igreja terminou. Pegue o seu ministério e vá para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ela disse que quando obedeceu essa palavra, o que levou tempo para ela obedecer, ela se viu com mais reuniões do que anteriormente, mas elas eram pequenas em tamanho.
E ela se sentiu como se estivesse começando tudo de novo, colocando novos fundamentos. E ela diz assim, olha, eu estava ministrando a mais pessoas, mas em grupos menores. 75 em um lugar, 60 em outro, 100 aqui, 85 ali. Quando tínhamos reuniões de 150 ou 200 pessoas, achávamos que realmente estávamos fazendo alguma coisa. Eu estava trabalhando mais arduamente do que nunca e tinha mais responsabilidades. Então, a cada ano, o ministério de Joyce Meyer crescia e as reuniões dela ficavam cada vez maiores. E ela chegou a 300 pessoas, depois a 400, depois 450. E a essa altura, ela já estava ficando conhecida. Então, ela começou a viajar para dar reuniões em outras cidades. E então o crescimento parou por um período. Aí, em certa manhã, quando o esposo dela estava se preparando para trabalhar, o Espírito de Deus o visitou de forma poderosa e ele começou a chorar. E Deus mostrou a ele o estado em que muitas pessoas viviam. E disse a Dave, todos esses anos eu preparei para falar na televisão. Agora quero que você fale na televisão. É hora de seu ministério estar na televisão. Você tem as respostas que as pessoas precisam. E a Joyce Meyer diz, tínhamos essas respostas porque Deus havia nos usado durante todo aquele tempo de crescimento lento para nos ensinar o que Ele queria que nós compartilhássemos. Quando fomos para a televisão, nosso ministério triplicou em 3 meses. Desde então, ele tem crescido tão rapidamente que temos corrido para acompanhar Deus. Agora temos mais pessoas em nossa equipe do que as que costumavam frequentar minhas reuniões. Temos grande sabedoria e planos para o futuro. E posso dizer sinceramente que Deus fez com que o nosso ministério crescesse do jeito certo e no tempo certo. Fico feliz por Ele ter nos conduzido tão pacientemente como fez, embora eu tenha ficado frustrada algumas vezes. E aí ela diz, seja o que for que você acredite que Deus quer fazer em sua vida, seja paciente enquanto Ele faz isso acontecer. Abrace com paixão os tempos de ensinamento e preparação pelos quais Ele o conduzir, mesmo quando pareçam dolorosamente longos. Não queira ter demais, rápido demais, mas seja grato todos os dias por Deus estar trazendo crescimento, expansão e novas oportunidades para você em seu tempo certo. Então esse é um obstáculo que a gente tem que romper. Querer as coisas rápido demais, em um tempo rápido demais. Então aqui está o testemunho de Joyce Meyer, que hoje ela é palestrante mundial, mas que ela começou com pouco. E se ela não tivesse ouvido o Espírito Santo quando ele falou, a sua obra nessa igreja terminou, pode ir embora, vai para o sul, para o leste, para o norte, para o oeste. E se ela não tivesse ouvido, ela não teria aumentado, né? Ela não teria alcançado aquilo que Deus tem para a vida dela. E assim, uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado, que não está aqui, mas eu quero compartilhar com vocês, é a questão da dó. Muitas vezes Deus nos fala coisas e a gente fica com dó de alguém ou das pessoas e a gente não segue aquilo que Deus está mandando seguir. E nós nos frustramos e perdemos muito por isso. Sabe, o que Satanás quis colocar no coração de Jesus antes dele ir para a cruz? Dó. Pedro disse, você tem que ter pena de si mesmo. Então essa dó, tanto de si quanto dos outros, ela precisa ser sacrificada. Porque às vezes Deus manda você fazer algo, você fica com dó de você. Ai, coitado de mim, eu estou tão cansado, eu trabalhei tanto hoje. E aí você não desfruta daquilo que Deus está preparando para você, né? Então existem processos dolorosos, existem processos lentos, existem processos que nós temos que vencer pacientemente e sem pena. Pena de si ou pena das pessoas. Às vezes Deus vai falar para você, ó, seu chamado aqui acabou, agora vai para tal país, vai para tal cidade. E você precisa seguir a voz de Deus. Amém? Outro obstáculo que nós temos que vencer, a inconveniência. Vivemos em uma sociedade instantânea. Queremos que tudo seja fácil, confortável e conveniente. E quando nos deparamos com um pouco de trabalho, dizemos, ai de mim, isso é difícil demais.
Tenho de tirar a roupa da máquina de lavar. Eu estava por aqui antes das lavadoras existirem, e tudo que tenho a dizer aos que reclamam delas é: seja grato por não ter que lavar roupa à mão. Há escadas rolantes e elevadores para que não tenhamos de subir escadas. Temos micro-ondas, nos quais apertamos o botão para cozinhar o alimento em segundos, a fim de não perdermos nossos programas de televisão favoritos. Temos massa de nhoque instantânea, para não termos que descascar, ferver e amassar as batatas. Temos drive-thrus, para não termos de sair de carro para pedir o nosso lanche. Temos botões que apertamos aqui e ali. Temos toda a sorte de coisas instantâneas. Então nós somos viciados em facilidade e em conforto. A parte triste de todas essas conveniências é que, embora as vejamos como boas, elas realmente trabalham contra nós de muitas maneiras. Elas fazem com que procuremos o caminho mais fácil, quando tomar o caminho mais difícil poderia gerar em nós algo de valor. Você nunca enfrentará um obstáculo do qual Deus não esteja ciente. Quando a sua jornada se tornar difícil, lembre que, muito embora o mundo prefira o caminho fácil, Deus não fez você para ter conforto. Ele o projetou, Ele o equipou para a adversidade. Quer você saiba disso ou não, Ele o criou de tal forma que o melhor saia de você quando enfrenta situações difíceis e que você sinta alegria e força quando as supera. Você já viu que existem situações inconvenientes que doem, que machucam? Já percebeu que existem intercessões que o nosso coração sangra? Já percebeu que existem momentos que você fala: meu Deus, eu estou até sem fôlego. Mas depois que passa essa luta, você é outra pessoa? Então nós precisamos lidar com as inconveniências. Entender que transpô-las vai nos fazer mais fortes, mais estruturados, mais firmes. Amém? Outro obstáculo que nós temos que transpor: o ciúme. Anos atrás, ela está contando a história. Dave e eu fumávamos cigarros. E Deus estava tratando conosco com relação a abandonarmos o fumo. Isso aqui foi no início do ministério dela. Não era bom para a nossa saúde. E era um hábito caro e mal cheiroso. Aliás, início do ministério dela não, início da vida cristã dela. Dave disse simplesmente a Deus: bem, sei que preciso parar de fumar, mas vou continuar como estou, até que tu me des graça para parar. Não vou me preocupar com isso. Lanço meus cuidados sobre ti. No dia seguinte, ele se levantou sem vontade de fumar, e até hoje nunca mais ele quis outro cigarro. Você acha que eu fui capaz de parar de fumar tão facilmente quanto Dave? Ela pergunta. Vou repetir, não. Eu tive de sofrer, tentei parar tantas vezes que perdi a conta. Minha rotina de largar o cigarro era mais ou menos esta. Eu não conseguia ficar sem um cigarro, por isso saía e comprava um pacote. Então eu lembrava que estava largando o cigarro, então eu jogava fora o pacote. Então cheguei ao ponto em que, quando precisava fumar um cigarro, revirava o lixo tentando encontrar um. Então eu me sentia péssima por ter fumado. Apagava o cigarro e o jogava fora novamente. E no meio da noite ia buscá-lo e o acendia de novo. Ali estava eu, nas primeiras horas da manhã, dando baforadas em um cigarro debaixo do maior peso de condenação que você possa imaginar. Naquela época, Dave e eu frequentávamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Depois dos cultos, eu seguia em linha reta até o estacionamento, abaixava as janelas do carro, me deitava ali e fumava um cigarro. E pensava que nenhum de nossos amigos da igreja soubesse disso. Eles provavelmente acharam que o nosso carro estivesse pegando fogo por causa da fumaça que saía pela janela. Durante esse tempo, Dave estava passando pela vida livre dos cigarros. E muitas vezes eu perguntei a Deus: Dave, não é difícil para você? E Dave respondia: não, a graça de Deus está sobre mim. Furiosa e desejando um cigarro, eu queria gritar: bem, e onde está a graça de Deus para mim? Talvez eu não tivesse fé suficiente naquela época para receber a graça de Deus para mim, mas seja qual for o problema, o fato é que eu continuava fumando
e me ressentia com Dave pelo fato de ter sido tão fácil para ele abandonar o cigarro. Desde aquele tempo aprendi que um dos obstáculos para experimentarmos a reviravolta que desejamos é a tendência de olharmos para os outros e ficarmos com ciúmes da maneira como Deus trata com a outra pessoa, né? Pensamos que não é justo o fato das outras pessoas terem sucesso tão rápido, aparentemente sem esforço, enquanto nós temos que lutar e sofrer. Parte de vencermos o obstáculo do ciúme é confiarmos em Deus o suficiente para crermos que seu plano para cada um de nós é perfeito. Ele pode não parecer justo às vezes, mas Deus sabe o que está fazendo e sabe como quer nos usar no futuro. Em meu caso, eu finalmente me decidi e disse com muita oração e dependência em Deus: vou parar de fumar, com a ajuda de Deus eu vou parar de fumar. Não importa o quanto seja difícil, eu vou parar. E depois disso, passei por um período difícil, por cerca de 30 dias, então acabou. Finalmente eu tive uma reviravolta e nunca mais fumei, nem quis fumar outra vez. Por que Deus não me libertou da forma tão fácil como Ele fez com Dave? Não sei, mas sei que aprendi uma lição importante: confiar no tempo de Deus para mim, sem ficar com ciúmes da maneira como Ele trabalha com os outros, né? Aqui ela trata dos ciúmes, mas também a gente poderia enquadrar aqui a questão da inveja, né? Se você for ler depois o Salmo 37 e o Salmo 73, o salmista vai falar muito sobre a inveja, até a inveja dos ímpios, né? Porque eles prosperavam, porque eles cresciam, até que um dia ele caiu em si e viu que a mão de Deus estava com ele. Então aqui tem a questão do ciúme, mas nós poderíamos encarar aqui também a inveja, né? Então assim, Deus, Ele trata com cada um de nós de uma forma diferente. Assim como os dedos são diferenciados, assim como as digitais são diferenciadas, nós somos diferentes uns dos outros e temos um tratamento diferenciado por Deus, mas somos amados por Ele, como um todo, entende? Mas Deus trata com cada um de uma forma diferente. Às vezes a pessoa não é aquela pessoa que profetiza, que chora muito, ela é caladinha, mas ela tem sonhos proféticos poderosos. Deus trata com ela dessa forma, né? E o último obstáculo é o egoísmo. Outro obstáculo à busca de nossos objetivos é o fato de que podemos ser egoístas, principalmente com relação ao nosso espaço pessoal e à nossa liberdade. Se quisermos estar comprometidos a nunca desistir, precisamos sacrificar a nossa vontade egoísta algumas vezes. A perseverança e a determinação são difíceis para o ego. Afinal, se estou comprometido com alguma coisa, então o que acontece quando chega a hora e não sinto vontade de fazer aquilo? Costumamos pensar que liberdade é poder fazer o que quisermos, sempre que quisermos. Mas a verdade é que, se pudéssemos viver assim, simplesmente nos tornaríamos cada vez mais egoístas e egocêntricos. Se não estivermos determinados a nunca desistir, será fácil para o diabo nos convencer a não fazer o que deveríamos estar fazendo, apelando para os nossos desejos egoístas. A perseverança exige que disciplinemos os nossos sentimentos e façamos o que é certo, independente de como sintamos a respeito. O que eu aprendo com isso? A gente não só faz o que tem vontade. Às vezes você passa um dia bem cansativo, bem exausto, mas você tem um comprometimento com algo e naquela hora a sua disciplina diz que você vai ter que seguir aquele caminho. Você não está com vontade, você não está afim. Às vezes os seus sentimentos estão em lágrimas, mas você tem um compromisso, você tem uma determinação. Então você deve seguir, porque senão os objetivos não serão alcançados, né? Então a gente precisa submeter a nossa liberdade, nosso espaço pessoal de vez em quando, e aprender a dizer não para nós mesmos. Não podemos confiar na carne. A carne não vai nos levar para onde nós precisamos ir. Ela vai querer parar. Vocês sabiam que a carne é preguiçosa? Que ela sempre vai te dar uma dica para você parar, né? Então ela vai querer parar quando precisamos seguir em frente. Ela vai nos tentar com o nosso espaço, a nossa liberdade pessoal, a custo de nosso crescimento pessoal.
Ela diz que se sentir bem agora vale mais do que viver uma vida disciplinada, um estilo de vida comprometido, que resultará no alcance dos objetivos e no cumprimento de nosso destino. Então, muitas pessoas confiam na carne e aí não estudam, não crescem, não oram, não leem Bíblia, né? E elas continuam no mesmo patamar. As pessoas não crescem, né? Porque a carne também vai falar assim, não, até aqui já está ótimo, já está bom. Né? Não precisa buscar mais, não precisa orar mais. Para que você vai ler a Bíblia desse tanto? Né? Você vai estudar para passar no vestibular? Não, vende salada de fruta, é mais fácil. Irmãos, são os atalhos, né? Os caminhos mais fáceis. Então, assim, a carne vai fazer de tudo também para que você não alcance o seu destino, o seu objetivo. Então, nós temos que ter muito cuidado com a questão da carne, né? Como especialista nessa área de arte, a nossa carne, o nosso corpo, ele tem uma memória corporal e essas memórias, muitas vezes, elas vão querer agir no momento errado, né? Aquele momento que você precisa do pique, da disciplina, às vezes você vai se lembrar daquele dia que você ficou na rede e viu aquele sono maravilhoso. Então você precisa ter muito cuidado, porque quem tem disciplina, às vezes não tem vontade de fazer uma coisa, mas ele tem a disciplina, então ele vai fazer. Então, assim, Deus não quer que você tenha êxito como Ele criou para você ter êxito. E Ele não quer que você se contente com nada menos do que isso. Não permita que erros ou fracassos façam com que você desista. Deixe que eles lhe ensinem o que deve evitar da próxima vez. Enquanto você avança em direção ao sucesso, espere no Senhor. Deixe que Ele renove as suas forças. O sucesso não virá com facilidade, mas ele virá se você perseverar. Então Deus te criou para algo, né? Então você não pode aceitar menos do que esse algo. Então você tem que dizer, Deus, eu quero receber todos os planos que o Senhor tem para minha vida. Eu estou nessa terra, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas o tempo que eu estiver aqui, Pai, eu quero marcar a minha geração. Eu quero que quando as pessoas falarem o meu nome, elas possam dizer, fui edificado assim, assim, assim. Então nós precisamos entender que às vezes vêm os erros, às vezes vêm os fracassos, e aí a nossa carne fala assim, para por aqui, já chega, não quero isso mais não. Mas é aí que você tem que ter a disciplina de avançar, amém? Então são estes os obstáculos que nós precisamos vencer, né? Entendendo que Deus fez a nossa vida para ser um testemunho. Testemunho. As primeiras letras dessa palavra. T-E-S-T-E. Teste. Então, assim, aceite os desafios para que você possa sentir o regozijo da vitória. Quem não aceita os desafios, ele não vai compartilhar dessa alegria da vitória. Então, meus irmãos, com certeza vocês têm muitas histórias pessoais para contar, né? De momentos difíceis que vocês viveram ou vocês perseveraram e alcançaram um patamar maior. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Amém? Eu quero orar por você e declarar em nome de Jesus que nós teremos força para saltar esses obstáculos, para vencer esses obstáculos, sabe? Para empurrar essas paredes se necessário for. E quando Deus te der um desafio, te der uma palavra, não tenha medo, não tenha dó, vai, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Amém, queridos? Eu sei que não é fácil vencer obstáculo. Às vezes, em um período onde eu estive trabalhando um pouco na minha mocidade com artes marciais, né? Tem aquele momento que você treina. Aí de repente você vai para as competições, né? Você vai para os comitês da vida aí. Chega naquele ginásio, estão muitas pessoas ali, né? Cada uma torcendo pelo seu filho, pelo seu amigo, pelo seu familiar, e você ali. É um momento de tensão, é um momento de pressão, é um momento que parece só uma brincadeira, mas você falta morrer porque você quer vencer de todo jeito, né?
E muitas vezes, quando você se sente mais fraco, é o momento que você dá o salto mais alto, né? Então, meus irmãos, se eu fosse levar isso para a Bíblia, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Essa vida aqui é um teste. Tudo que você está vivendo, você está sendo preparado para algo. E quando esse algo chegar, você tem que estar pronto para saltar. Você tem que estar pronto. Mesmo sabendo que a nuvem de testemunha está ao seu redor, mesmo sabendo que o juiz está te olhando, mesmo sabendo que existe uma bancada de profissionais observando cada erro seu, cada passo seu, você precisa ter força nessa pressão, sabe? Não é algo fácil. Eu lembro que quando eu fazia artes marciais, para mudar de faixa, eles faziam um corredor polonês gigantesco, os alunos todos com a faixa na mão, e você tinha que passar por aquele corredor o mais rápido que você pudesse, e eles iam tacando a faixa em você, nas costas, nas pernas, e você tinha que ter saltos muito altos se você não quisesse ficar machucado, né? Então assim, e eram muitas pessoas, tipo, vamos colocar 50 pessoas de um lado, 50 do outro, e você correndo no meio, tendo que se defender de todas aquelas faixadas, para você chegar do outro lado, e aí, lembra disso, Marcos? E aí você começar a fazer, né, o Kihon, o Kata, e até ir para o comitê, que você lutava com o mestre da faixa preta, primeiro Dan, segundo Dan, enfim. Então, assim, você lutava com uma cara muito mais forte do que você. Então, queridos, no final, era respirar fundo, mesmo com aquelas marcas nas costas, igual às vezes a gente chegava em casa com as costas roxas, né? Mas você falava assim, eu venci, eu consegui, eu passei, ou eu quebrei aquela telha, eu consegui. Então, dói, mas você tem aquele sentimento de vitória, né? Então, que assim seja na nossa vida espiritual. O que você tiver que atravessar, atravesse. Sabe, seja vento, maremoto, terremoto, vai correndo, vai saltando, vai segurando nas mãos de Deus, vai com os pés de corça, né? Asas de águia, rosto de leão, mas um coração de cordeiro, um coração dependente. E aí quando você chegar lá na frente, você vai levantar a bandeira e dizer, só o Senhor é Deus. Amém? Quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por esse momento. Guarda as nossas vidas, guarda o nosso lar. Eu peço força ao Senhor, que o Teu Espírito nos fortaleça para nós avançarmos, para nós abraçarmos os desafios, para nós superarmos e para nós glorificarmos o Teu nome. Seja um desafio espiritual, emocional, familiar, na saúde, na área sentimental. É com muita reverência que eu me aproximo do Senhor para pedir força para todos nós que estamos aqui nessa noite. Pedir que o Senhor coloque os nossos olhos em Ti, que possamos focar no Autor e Consumador da nossa fé, que possamos tê-lo como exemplo de dignidade, respeito, integridade, valorização ao próximo, valorização aos projetos de Deus, valorização aos propósitos, aos planos, aos desígnios, ao destino que o Senhor preparou para nós. E que possamos aprender com o nosso Mestre, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Oramos, Pai, por sabedoria. Oramos, Senhor, por entendimento. Oramos por inteligência. Oramos para que a graça do Senhor nos abrace nesta noite. Tem misericórdia de nós e nos enche de experiências sobrenaturais, para que nos momentos difíceis nós saibamos, Senhor, como o Senhor é bom. Nos enche da Tua voz, porque a Tua voz nos dirige, Senhor. A Tua voz nos dirige e nos protege. Repreende os leões, as serpentes, repreende as palavras malignas, repreende, Senhor, o engano, a mentira, e nos cerca de verdade. Que a verdade do Senhor esteja sobre nós. Eu quero abençoar, em nome de Jesus, os nossos irmãos que estão aqui. Quero abençoar o meu irmão Nivaldo, quero declarar aqui, Edinaldo, quero declarar que, em nome de Jesus, a Tua mão há de colocar-se na cabeça dele, esse câncer há de ser
repreendido em nome de Jesus. Ministramos a cura do Senhor, meu Deus, sobre ele nesta noite. Desata ele, Pai, desata do alto da cabeça à planta dos pés. Abençoamos cada família aqui representada e abençoamos, Senhor amado, a nossa espiritualidade, porque a partir de Ti é que nós teremos estratégias para vencer os obstáculos que virão. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Eu não sei se a Fabi está aí, eu acho que não, mas hoje é aniversário da pastora Fabiana, estamos felizes pela vida dela, né? Já liberamos a nossa celebração e que Deus a abençoe muito nesse tempo. Minha tia Edivaldo também está fazendo aniversário hoje, que Deus abençoe. E muito obrigada, porque vocês estão valorizando a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. E amanhã o culto será transmitido pela sede, tá certo? Boa noite, em nome de Jesus. Beijo.